Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nós vamos estudar com um tema muito interessante que fala sobre unidade por meio da humildade. E hoje eu tenho o Caio aqui comigo, o nosso professor também aqui da Escola Sabatina de Moema. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado. E nós vamos passar o estudo desse tema nessa semana, um estudo muito interessante. E eu peço, Caio, que você, por favor, ore por nós, para nós começarmos. Tá certo. Querido Deus, querido Pai, por favor, que o Senhor esteja conosco agora nesse estudo. Nós vamos aprender mais sobre uma parte da Tua Palavra, que Teu Santo Espírito esteja aqui, nos ensinando e nos iluminando para aquilo que o Senhor quer que aprendemos. Amém. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa semana é um tema muito interessante, porque na verdade ele até tem uma continuidade, considerando o que nós estudamos na semana passada. Continua falando sobre união. E nós vimos na semana passada que uma das estratégias do inimigo para derrotar a igreja é a desunião, a causar a separação. E o tema dessa semana, ele vem falando que a unidade, ela só pode ser conseguida também através da humildade. E nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. O fato é que se nós não nos humilharmos, se não deixarmos de lado algumas das nossas posições, nós acabamos nos separando. E veja o que Paulo diz aqui no texto para memorizar, em Filipenses 2:2. Ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Então, ele realmente nos convida a sermos unidos. Ele nos convida a termos o mesmo amor, o mesmo sentimento, para que a obra de Deus ela realmente avance. Então, nessa semana, nós vamos ver qual é a base bíblica para a unidade da igreja. Onde é que nós encontramos isso? Por que isso é tão importante? Claro, nós sabemos em alguns aspectos, mas vamos explorar um pouco mais e nós convidamos você que está nos assistindo que possa caminhar conosco nessa jornada. Para começar, Caio, eu gostaria de perguntar para você o que estava acontecendo na igreja de Filipos? Então, bom, para dar um pouco de contexto, Filipos era uma igreja Sim. que Paulo havia ele mesmo fundado. Uhum. Então, ele se sentia particularmente próximo Sim. dos membros daquela igreja, daquele grupo Isso. de cristãos. Exatamente. E ele fala aqui em Filipenses, no começo do capítulo 2, ele dá uma pista aqui pra gente do que estava acontecendo. Eu vou ler aqui para... Nada façam, estou lendo aqui o verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Sim. Então, e aqui a lição é muito interessante porque ele vai nos dar essas duas palavras que ele usa aqui na minha versão. Interesse pessoal ou ambição egoísta. Ela vai dar vai explicar um pouco mais o que significa. Na verdade, não é só... Algumas versões traduzem como vaidade. Não é só vaidade. Seria seria uma ambição que despreza os outros para você se colocar em primeiro lugar. Isso. Isso mesmo. Aliás, esse mesmo termo também pode ser traduzido como discórdias. E ele está naquela lista de obras da carne. Então, só para você ver como... Isso é forte, né? Sim. É muito importante. Então, o que Paulo estava dizendo para eles? Não fazer nada por ambição ou por vaidade, por você querer se promover. Sim. Que, na verdade, se você for pensar, é o mesmo espírito que aconteceu no começo com Satanás. Exatamente. Foi isso que ele causou no céu, ele trouxe essa divisão, ele trouxe toda essa contenda por vaidade, por aquela arrogância, orgulho. Inclusive aqui no nosso guia de estudos ele fala isso. O orgulho que é competitivo por natureza e tenta levar alguém acima dos outros, ele faz com que essa divisão aconteça com muito mais facilidade. Então por isso que é tão importante a gente buscar o contrário, né? A humildade. Porque o orgulho é o contrário da humildade, não haja dúvida quanto a isso, né? Isso. E até para ajudar a esclarecer um pouco mais isso de humildade, eu gosto de uma definição que eu ouvi há muito tempo atrás, que é basicamente assim: humildade não é quem é inteligente dizer que é burro ou quem é rico dizer que é pobre. Não. Porque às vezes a gente pensa que é isso, né? A gente acha que humildade... Não, eu não tenho muito, eu não sei fazer muito. Não, não é isso. Humildade é você reconhecer que tudo que você tem vem de Deus. Isso mesmo. É você reconhecer. Não, às vezes, tipo assim,
eu sou o rico, eu sou o inteligente, mas isso não é porque eu mereço ou porque eu fiz por merecer, é porque Deus me possibilitou isso. É isso aí, isso mesmo, muito bom. Bem lembrado. Bom, então nós vemos ali na igreja de Filipos, estava havendo muita divisão, as pessoas estavam com um orgulho muito forte, e isso estava acabando por dividir a igreja. E como você colocou muito bem, Paulo tinha fundado aquela igreja, então ele se preocupava com as pessoas, né? E uma coisa que a gente tem que pensar sempre, nós só podemos realmente estar em união quando nós nos preocupamos uns com os outros. Quando a gente se importa com o sentimento do outro, quando a gente se importa com, sabe, ele está bem, ele não está, como é que está a situação dele, nós temos que parar para pensar nisso. Então, quando ele fala aqui, né, no verso 2, ele diz, né, que a minha alegria é que vocês tenham o mesmo ânimo, o mesmo amor, sentindo a mesma coisa. Então, de novo, ele fala, eu quero que vocês sejam unidos. Aí eu pergunto para você, onde é que nós podemos buscar a base para essa união? Onde é que ela se encontra? Como é que a gente pode realmente ser unidos pelo motivo certo? Essa base eu diria que... Aliás, a lição toda eu diria que você lê esse começo de Filipenses, do 2 ao 11, você vai... sim, você não... A lição vai até ver outros versos para embasar esses, mas você vai ter todo o entendimento da lição se você ler esse começo de Filipenses. Mas eu diria, para simplificar, eu diria que nós nos espelhando no exemplo de Jesus Cristo, que até Paulo, é o verso 5 aqui que ele fala. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Jesus Cristo. Exatamente. E daí depois a gente vai explorar mais isso, ele vai explanar o que é isso. Sim. Mas também é essa união que vem do Espírito. Paulo também vai dizer isso. Ou seja, basicamente, essa união, ela não é, vamos falar assim, ela não é humanamente possível. Não é. Se fosse só depender de nós, como seres humanos, das nossas tendências, da nossa natureza, a gente não conseguiria chegar nesse tipo de união. Mas Paulo dá a receita, vamos dizer assim, a receita que ele fala, o Espírito Santo vai gerar essa união. Exatamente. Claro, nós temos que cooperar com o Espírito Santo, fazendo aquilo que é possível. Isso, verdade. Vamos dizer assim, isso vai ser uma obra literalmente sobrenatural. Sim, isso mesmo. Você colocou perfeitamente isso, porque, na verdade, eu até estava me lembrando, na semana passada, eu estudei junto com a Nissinha aqui, e nós estávamos vendo que existe um texto no livro Atos dos Apóstolos que diz assim, que quando os discípulos quiseram realmente ali, depois que Jesus passou 40 dias com eles, né, e tal, e aí ele subiu aos céus, eles completaram aqueles 50 dias do Pentecostes, né? Aqueles 10 dias finais, orando e se preparando para a obra que eles tinham a fazer, porque Jesus falou, fiquem aqui que vocês vão receber o Espírito Santo. E ali nós vemos uma coisa muito interessante. Esse texto é maravilhoso. E ela diz assim, que eles passaram, sim, aqueles 10 dias orando, se preparando para o recebimento do Espírito Santo, mas fazendo o quê? Deixando as diferenças de lado. Porque nós todos somos diferentes. Claro, não vai haver... Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, a diferença entre uniformidade e unidade. São palavras diferentes. Isso. A gente nunca vai ser uniforme. Todo mundo, sabe, não é igual. Mas nós podemos ser unidos mesmo com as diferenças que a gente tem. E é isso que o Espírito Santo vai usar. Exatamente. Incluindo, por exemplo, mesmo Paulo vai falar sobre a diversidade de dons dentro da igreja. Exatamente. Vai falar, alguns são chamados para serem pastores, outros professores, outros cuidadores, outros têm dom de línguas. Sim. Ele vai dar toda uma lista. Sim. E, aliás, uma vez eu li, não é uma lista exaustiva. Ou seja, não são todos esses... O Espírito Santo pode dar outros dons que não estão listados. Mas é o que ele está falando exatamente. Nem todo mundo vai ter as mesmas funções. Sim. Mas todos vão ter que estar unidos num propósito. Ele vai até usar o exemplo, né? Se o corpo todo fosse olho, e o que seria do pé? E se o corpo todo fosse pé? Isso. E o olho? Ou seja, todos nós somos membros de um corpo. Aliás, quando um membro está mal, Paulo até fala aí, o corpo inteiro padece. Se seu olho não está bem, o seu corpo inteiro vai sofrer isso. Claro. Seu estômago não está bem, o corpo inteiro sente. Com certeza, a gente percebe isso de forma muito clara, né? Algumas semanas atrás eu tive um problema de conjuntivite e assim, foi difícil, foi complicado. E na verdade até foi um olho só, o outro não foi afetado. Mas assim, você deu o exemplo perfeito, porque quando uma parte está com problemas, todo o corpo sente.
Eu tive que deixar de lado muitas atividades minhas, tive que cancelar muitos compromissos e tal, porque eu não tinha condições de fazê-los em consequência, né, da situação que eu vivia. Então, assim, é a mesma coisa na igreja. Cada um é olho, outro é perna, outro é mão, outro é braço, mas todos têm que estar unidos com um propósito comum, né? E é isso que Paulo está colocando aqui para nós. Mas aí a gente tem que parar para pensar, não só a fonte, como você já colocou perfeitamente, Jesus é a base, né? O mesmo sentimento que houve nele é o que nós temos que ter. E aí tem uma coisa que Jesus fez, que nós teríamos, eu diria assim, até uma dificuldade de entender como é que isso pode ser possível. Quando diz aqui, olha, no verso 6 e 7 de Filipenses 2, diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E o verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humildade. Como é que é isso? Você acabou de falar, você deu um exemplo aí maravilhoso. Humildade, você reconhecer que tudo que você aí tem vem de Deus. Ok. Não é você se diminuir, né? Fingir vamos dizer assim, uma coisa assim pequena, sim, né? Só para mostrar para as pessoas. Não, Jesus, é você reconhecer. E foi o que Jesus fez, não é? Jesus, quando ele era questionado, tudo mais, ele nunca negou. Ele falava, eu sou o filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu sou o filho do homem. Isso. Eu sou o Messias. Isso. Ele nunca mentiu, ele nunca falou que ele era aquilo que ele não era. Mas ao mesmo tempo, aliás, para a palavra forte, esse que eu uso, não fala só, ele se humilhou. Sim. E isso é difícil para a gente. É difícil para nós. Deixar o orgulho de lado, deixar vamos dizer, aquela posição que a gente acha que tem, que muitas vezes nem é tanta coisa, mas deixar de lado e se tornar como ele fez. Porque para ele foi uma humilhação muito maior. Pensa bem, criador do universo, e se tornar um ser humano, se tornar uma criancinha, não é? Ser educado por uma mãe humana. Outro dia ainda ouvi uma música do Fernando Iglesias, que eu achei interessante, eu nunca tinha ouvido. Eu coloquei lá na Alexa e ela passou essa música. E ele falando assim, você já parou para pensar que Jesus engatinhou na terra? Que Jesus foi amamentado por uma mãe humana, que Jesus teve a comida colocada na boca por uma mulher, né, que era uma pessoa simples, né? Então a gente não para pensar nisso. Isso é esvaziar-se, isso é humilhar-se, é isso que a gente precisa hoje para ter essa união, não é? Sim, eu acho até curioso, nós estamos fazendo isso perto do Natal, né? Que quando a gente para pensar no nascimento em Cristo como um bebê, assim, se você pensar, já seria uma humilhação muito grande. Sim. Jesus se ele tivesse aparecido aqui na Terra como um homem já, adulto, como ele, vamos dizer, como você vê ele na maioria dos vezes. Mas não, ele escolhe vir como um bebê. Um bebê. Ele escolhe nascer como todas as pessoas. Sim. Claro, gerado do Espírito Santo, mas foi um nascimento... normal. Foi um nascimento normal. Que nem você falou, ele teve que engatinhar, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a comer. Falar, né? E eu acho, na verdade, a lição vai falar um pouco disso, desse mistério. Mistério no sentido que a gente não consegue entender, e a Bíblia mesmo não explica como foi isso de Deus se tornar homem. Ela diz que foi. Ela diz que é isso. É pela fé. Mas entender... Isso. Mas eu acho que um pouco dessa nossa dificuldade, na minha opinião, é porque nós não entendemos o que ele era antes. Exatamente. Nós não temos uma consciência do que ele abriu mão. Perfeito. Isso mesmo. Por isso que Paulo usa esse termo, esvaziou-se, né? Ele se esvaziou daquele poder, de toda aquela... né, de tudo que ele era, para ser um ser humano. Gente, é um negócio assim, incrível, né? Não dá para a gente imaginar. Mas vamos adiante, que ainda tem uns pontos interessantes para a gente comentar aqui. Aqui tem uma parte aqui que fala implante mental ou cirurgia mental. Eu achei interessante. Quando nós pensamos nessa transformação pela qual nós precisamos passar, para deixarmos de ser quem a gente é, né, para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, eu pergunto para você, qual a diferença de um implante e de uma cirurgia?
Eu diria assim, vamos lá, eu não sou médico, mas acho que eu poderia dizer, implante, eu diria assim, é uma coisa que você acrescenta no cérebro, eles já estão fazendo pesquisas disso de botar chips, e às vezes existem, tem pesquisas que até eles comentam, fazendo para tratar mal de Parkinson, ou pessoas que não conseguem... Tem algumas coisas boas nesse sentido, né? Mas, e daí, uma cirurgia seria para, que nem o médico vai abrir o corpo e fazer uma modificação. Exatamente, esse é o ponto. E aí, quando a gente para pensar nisso, essa modificação pela qual a gente tem que passar é uma coisa assim, ela tem que ser cirúrgica. Não serve apenas colocar alguma coisa a mais ali para resolver o problema. Tem que haver uma transformação. E eu pergunto, quem é que faz isso? Só Deus mesmo. Porque Deus. Eu acho que Davi, ele foi muito feliz quando no Salmo 51, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Perfeito. E se você estudar... O que ele a palavra que ele usa para criar é a mesma que é usada em Gênesis, quando Deus está formando a terra, que ele fala, ele criou a luz, ele cria do nada. Davi não está falando, Deus, reforma o meu coração, isso. Deus, muda quem eu... Não, ele está falando, Deus, pega o que eu sou, me dá um coração novo, porque isso. O que eu tenho não serve, o que eu tenho está muito estragado. Eu preciso não ser mais quem eu sou. Isso. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela costuma usar uma frase que eu acho muito legal. Ela sempre diz assim, na oração dela, Senhor, eu quero querer aquilo que tu queres. É isso. Tem que haver transformação completa, tem que haver essa coisa cirúrgica. O implante você coloca ali e ele pode criar algumas condições no corpo, né? E tal como você até lembrou bem, que a gente tem ouvido falar mesmo. De coisas relacionadas à tecnologia para ajudar pessoas com Alzheimer e outras doenças. É para modificar alguma coisa ali dentro. Mas a cirurgia é para cortar, para eliminar, para abrir, mudar realmente a situação. E esse exemplo que você deu de Davi é perfeito. Senhor, esse coração aqui não dá mais. Tem que ser outro. Cria em mim um novo coração. E é isso que ele quer da gente, né? É isso que ele espera. E aí Paulo fala assim, nós precisamos ter a mente de Cristo. Não tem outro jeito. Tem que ter a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, quem que tem que atuar em nós? O que a gente precisa fazer? Sim. Esse tem que ser uma obra do Espírito Santo. Inclusive, Paulo vai falar várias vezes. E também, assim, essa obra tem que, vamos dizer assim, a gente tem que cooperar com ele. Por exemplo, eu gosto muito daquela frase que fala, pela contemplação sois transformados. Somos transformados, isso. Que para a gente ter, claro... Tem que haver a obra do Espírito Santo. Mas, por exemplo, como é que a gente é transformado? Como é que a gente muda a nossa maneira de pensar? Até a neurociência hoje tem me falado muito disso, de neuroplasticidade. Neuroplasticidade, né? Mas, basicamente, tudo que a gente entra em contato com, isso vai moldar a maneira como a gente fala, como a gente pensa. Exatamente. Então, por exemplo, quanto mais tempo e quanto mais frequentemente eu entrar em contato com a Bíblia, com... palavra de Deus, com Jesus, e isso vai gerar uma transformação em mim. Claro, com certeza. E nota, essa transformação não é num passo de mágica, não é de um dia para o outro, você acorda e Constante. Constante. Ainda ontem eu estava falando alguma coisa sobre reavivamento, né, numa igreja onde eu estive, e ali, uma das frases que me chamou muito a atenção no material que eu estava preparando, dizia assim, reavivamento não é um evento, reavivamento é um processo constante, é diário. Uma vez você teve, como Paulo, por exemplo, na estrada de Damasco, ele teve aquele encontro com Jesus e a vida dele foi transformada a partir dali. Mas ele foi crescendo, né? E a vida inteira dele, ele foi andando com Jesus e aprendendo a partir do momento que ele falou, como nós vimos na lição passada. Para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Se eu morrer agora, para mim está tudo bem. Por quê? Porque eu estou com Jesus, para mim é o mais importante. E é isso que a gente precisa fazer. É aquela constância, né? A mente de Cristo, a gente vai realmente chegar nela, ter essa mente, contemplando, estando com Ele, passando o tempo com Ele. Que a gente só pode fazer isso através da palavra. Inclusive, eu até acho que, vamos dizer, Paulo vai usar... Porque logo em seguida dele falar que a gente tem que ter a mente de Cristo, ele vai dar... aquele exemplo que é quase um poema, que é super, que é aquilo que a gente falou, que ele se esvaziou e se tornou um servo. Isso, exatamente. E só que para você entender, assim, que a lição até pergunta, o que você acha que significa ter o mesmo modo, ter a mente de Cristo, né? Sim. Ter o mesmo modo de pensar. Daí eu penso assim, bom, para eu saber qual é o modo de pensar de Cristo, eu tenho que conhecer a Cristo. Exatamente. E como é que eu conheço a Cristo? Lendo a Bíblia.
Eu só consigo conhecer a Bíblia, conhecer a Cristo, se eu buscar, ler, estudar o que está escrito na Escritura. Claro, como é que Jesus pensava? Como é que Jesus agia? Sim. Tem até aquela coisa... Não tem uma frase em inglês que o pessoal traduz como o que Jesus faria, né? Nessa situação, Sim, o que Jesus faria? Eu só vou saber essa resposta se eu ler e conhecer. Como é que Jesus saber quem é Jesus, como ele agia, como ele falava com as pessoas. Eu gosto muito quando eu analiso assim, principalmente aquelas entrevistas individuais de Cristo. Elas são fantásticas, né? Principalmente no Evangelho de João a gente vê muito isso. Capítulo 3, 4, 5, né? O 3, Nicodemos, o 4, a mulher samaritana, e o 5, o paralítico no tanque. A gente observa ali a maneira como ele tratou cada caso, né? No caso de Nicodemos, mas você é mestre em Israel, você não está entendendo o que eu estou falando? Peraí, você está entendendo o que eu estou falando? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala, amigo, peraí, não é assim. A mulher samaritana, mas onde que eu tenho que adorar? É lá em Jerusalém? Não, vai chegar um momento que você vai adorar em espírito e em verdade. E ela falou, peraí, mas você... né? Não, chama lá teu marido e a gente conversa. Mas não tenho marido. Realmente, o que você tem não é teu. O que você falou está certo. Você não... certo, né? Esse que você tem não é seu... O paralítico é a mesma coisa. Quem você quer que eu te faça? Né? Você quer ser curado? Senhor, mas as pessoas vêm e não me deixam entrar no tanque. Jesus, eu imagino que ele tenha falado, mas eu não te perguntei isso. Eu perguntei se você quer ser curado. Então, você vê, são 3 maneiras de lidar com pessoas. Quando você estuda a vida de Jesus, você entende isso. Aí você sabe, eu não posso lidar com você, Caio, do mesmo jeito que eu lido com o Arthur, do jeito que eu lido com a Raquel, do jeito que eu lido com a Nicinha ou com a Estefânia. Não. Eu vou lidar de maneiras diferentes, porque cada pessoa tem um perfil diferente. Jesus sabia fazer isso. Você acabou de falar, como é que eu vou ter a mente de Cristo? Como é que eu vou ter o mesmo jeito dele agir se eu não conhecer esse Jesus? Impossível. Simples assim. A mente de Cristo eu só posso ter se eu estiver conectado com a palavra, aprendendo quem ele é. E é lindo isso, né? Maravilhoso. E a gente tem que ser, como a nossa lição está falando, humildes como ele é. A unidade tem que nos ter, vamos dizer assim, ter como base a humildade dele. E eu gosto, e Paulo também, ele deu umas dicas práticas pra gente, que ele fala, cada um não cuide somente dos seus próprios interesses, mas também dos outros. Ele fala, cada um também considere os outros mais importantes que você. Assim. Isso mesmo. E eu achei até interessante, lendo mais dos materiais da lição, ele fala assim, não quer dizer que você tem que desprezar totalmente os seus interesses, porque ele fala, cuidando também, mas é levar em consideração... Porque, vamos ser honestos, cuidar dos nossos interesses é fácil. A gente faz isso naturalmente. Claro. O difícil é eu cuidar também dos interesses dos outros. Qual que é o interesse da Rosângela? Sim. Como é que eu posso ajudar a Rosângela agora? Sim, exatamente. E isso é difícil. Isso. E é isso que Jesus fazia com perfeição. Ele veio aqui para morrer por nós, ele veio aqui para dar sua vida por nós, mas ele estava sempre atento à necessidade do outro. Zaqueu, desce daí que eu vou comer na tua casa hoje. Pensa. Não. Ele sabia o que Zaqueu precisava. Ele falou, vou comer na tua casa. Aí ele foi, se convidou, né? A gente fala, nossa, Jesus se convidou. Mas Zaqueu desceu, foi lá, ofereceu aquela refeição para ele e tal. Hoje eu decido que eu vou devolver tudo que eu roubei. Jesus não sabia como lidar com ele. Gente, é lindo demais. Nossa. Quanto mais a gente estuda de Jesus, mais apaixonado a gente fica por ele, não é? Até, por exemplo, aquela história que você falou, da mulher samaritana, Sim. Eu acho muito interessante. Eu estava lendo um livro esses dias que falava, no Evangelho de João, né? Aquela história começa porque ele foi lá porque era necessário para ele passar por Samaria. Isso. E daí o autor vai explicando. Não era por causa não era geograficamente. Não. O caminho mais curto não era por Samaria. Era por causa da mulher. Por que era? Por causa de uma mulher. Ela fala, uma mulher samaritana. Uma mulher samaritana. Vivendo uma vida errada. Vivendo uma vida errada. Mas ela motivos para ele não estar lá, mas ele estava por causa dela. Gente, é demais. Porque ela precisava. É isso, ela precisava. Ela precisava de Jesus. É lindo demais. E ele foi. É lindo demais, é lindo demais. Bom, e aí, já caminhando para o final, porque o nosso tempo já está esgotando, quando a gente fala, como você colocou até antes, né, a questão do mistério da encarnação, como é que Jesus veio a esse mundo? Eu pergunto para você, dá para a gente colocar toda a água de todos os oceanos em um copo? Não. Dá para a gente entender tudo relativo ao mistério de Jesus ter vindo a esse mundo como um ser humano?
Olha, eu vou falar que a primeira tarefa seria mais fácil. Colocar água do mundo Colocar no copo. toda a água do mundo num copo seria mais fácil do que a gente... Do que entender como é que Jesus fez isso, como é que Deus permitiu isso, como é que o Espírito Santo, porque nós sabemos que a Trindade, né, se uniu para que isso pudesse acontecer. Como a gente pode entender isso? A própria lição tem algumas ideias aqui, mas o que você pensa sobre essa questão? Como é que a gente pode lidar com esse mistério? Bom, você pediu a minha opinião. Basicamente, o que eu penso é o seguinte. Primeiro, só porque é um mistério não quer dizer que a gente tem que só falar, então é assim e pronto, e não tocar mais no assunto. Até não pensar ou pesquisar mais sobre o assunto. Sim. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que, como você falou, a gente tem que entender que a gente não vai chegar numa conclusão única e definitiva. A gente vai falar, então a resposta é esse ponto. Não. Mas eu acho que como a Bíblia fala, a Bíblia não vai explicar o porquê, os porquês e comos. Sim. Ou melhor, até o porquê a gente vai ter uns relances, mas ele não vai explicar. Como é que é possível? Tudo não. Como é que Jesus era antes? Como é que era isso de ser Deus, ser eterno? A Bíblia não explica. E como é que é isso dele se encarnar? Não, mas ele é 100% homem, 100% Deus. Como é que é isso? A Bíblia também não explica. Não explica. Mas acho que ela explica o suficiente para nós nos maravilharmos com isso. Isso. Que ela fala que, até pegando Ellen White também, explica isso às vezes com uma linguagem bem poética, mas ele fala que o Deus que criou tudo, o Deus que é desde a eternidade, o Deus que conhece o fim desde o princípio, ele se esvazia, a palavra que Paulo usa, e se torna um ser humano. E a Bíblia vai falar em Hebreus, né, que ele foi tentado em todas as coisas, isso, a nossa semelhança. Mas sem pecado. E até por isso eu gosto e depois em Hebreus ele fala, por isso nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Uma vez eu li uma meditação falando o seguinte, né? Às vezes quando a gente tem dias difíceis, a gente tem vontade de falar, Deus, assim, o Senhor não sabe como é que é viver essa vida difícil, como é que é ter chefe gritando, problema, aluguel. Não. Ele sabe. Por Jesus ter se tornado homem, ele fala, eu sei. Eu sei como é que é viver nesse mundo. Verdade. Eu sei como é que se sentir feliz. Eu sei como é que se sentir triste. Eu sei como é se sentir com medo. Desprezado. Mal entendido. Sozinho. É verdade. Ele sabe. Ele realmente sabe. Então, como nós falamos, né? Realmente tentar entender tudo em relação à maneira como Jesus veio a esse mundo, sendo Deus, se tornar ser humano, a gente não vai conseguir. Realmente, como nós já colocamos aqui no início. É como você tentar colocar toda a água de todos os oceanos num copo. A nossa mente é muito limitada, muito pequena. Mas aqui na nossa lição mesmo, no finalzinho, tem alguma coisa aqui que diz que, olha só, no texto Testemunhos para a Igreja, diz assim, pode-se estudar por séculos esse amor. No entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. Ellen White diz de uma forma muito clara que a gente vai passar a eternidade inteira estudando o plano da salvação e a gente não vai chegar à conclusão. Porque é uma coisa tão grandiosa, tão fora do comum. É um amor revelado de Deus, né? Um Deus que é amor, eu sempre falo, ele não tem amor, ele é amor, é a essência dele. Então é algo assim tão difícil de nós compreendermos que nós vamos passar a eternidade estudando e não vamos chegar à conclusão, né? Porque a gente vai aprender cada vez mais e só o fato da gente estar face a face com Deus vai ser maravilhoso, né? Então que Deus realmente possa nos abençoar. Você tem mais algum comentário que você gostaria de fazer para a gente fechar? Eu gostaria de fechar, acho que com esse comentário aqui que fala no começo da lição. A força está na unidade. Sim. No entanto, saber o que é certo não é o mesmo que colocá-lo em prática. Nós falhamos, mesmo quando nos esforçamos para manter a unidade. Sim. Isso é totalmente real. Sim, o tempo inteiro. Porém, isso é diferente de tentar enfraquecê-la voluntariamente. Eu acho que isso também é a mesma ideia que Paulo fala, aquela coisa. Pelo que depender de vós, tem de paz com todos. Pelo que depender de vós. Quer dizer que a gente vai ter paz com todo mundo sempre? Não. Mas o que depender de nós, de mim, o que depender de mim, eu tenho que fazer a minha parte. Ou seja, quer dizer que nem, aliás, primeiro, nós não vamos chegar numa uniformidade de pensamento, até acho que porque Deus não queria isso. Quer isso. Mas nós temos que
tentar, e nós também não vamos chegar numa unidade perfeita. Isso a gente vai ter lá no céu. Sim, só. Mas é pra gente se esforçar para ter, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Cristo, ter essa unidade da igreja. Para todos nós temos um corpo, trabalhando juntos. Trabalhando juntos. Graças a Deus por isso, né? É isso que nós almejamos. Então nós estamos aqui terminando a nossa lição. E eu queria convidar você a continuar estudando esse assunto que é tão maravilhoso. Falar da unidade por meio da humildade, e essa humildade que é o nosso exemplo, a nossa base é o próprio Cristo Jesus, que realmente se esvaziou, se humilhou e veio a esse mundo para nos salvar. Que você possa ser contagiado por esse sentimento maravilhoso que nós estamos tendo aqui, eu e o Caio, né? Estudando esse assunto. A gente sente realmente assim a maravilha que é compreender um pouco mais de Jesus e realmente nos basear nele, nos colocar numa situação que a gente possa se espelhar nele, para que a nossa vida seja transformada. Deus possa nos abençoar. Vamos orar para terminar e depois nós fazemos aqui a nossa despedida. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esses momentos que passamos aqui estudando a Tua Palavra, que realmente possamos estar unidos, cada vez mais unidos, através do poder do Espírito Santo na nossa vida, nos fazendo cada vez mais semelhantes a Cristo, humildes e semelhantes a Ele. Fica conosco, Senhor, e com aqueles que nos assistem também. Nós te agradecemos, pedimos tudo isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos a sua presença conosco e até o próximo encontro com a palavra.